No vídeo anterior, eu fiz o convite para as pessoas que são qualificadas no artigo 90 e também naquelas que são do visto de procura de trabalho. Agora, eu quero falar para as pessoas do nomeado visto D7. O visto D7, ele não se restringe apenas às pessoas que são aposentadas. Ele também abarca pessoas que vivem de rendimentos próprios. Que tipos? Dividendos, ações, arrendamento, ou seja, a alocação de imóveis no Brasil. Essas pessoas podem, através de uma renda passiva, pedir o visto D7. Só que muitas delas já conseguiram o visto e vivem em Portugal há mais de um ano e meio. No entanto, por mais que tenham feito todo o processo de regularização para estarem no território português, até hoje essas pessoas não conseguiram as suas residências. Deveriam estar numa segunda e não conseguiram sequer a primeira. Então, por causa disso, eu estou mapeando essas pessoas para que elas sejam identificadas não em números, mas sim com NIF, CPF, passaporte, cara, porque o governo português instituiu uma série de medidas restritivas à imigração sobre a alegação de que gostaria de que Portugal estivesse não de portas escancaradas, mas sim abertas, e fazer uma imigração mais qualificada. Ok, entendemos? O governo está no seu direito de mudar a política migratória. O problema é que, ao criar uma série de burocracias e entraves, ele não está distinguindo quem é qualificado de quem não é, porque as vagas não estão para ninguém. A verdade é essa. Então, por causa disso, a gente quer desmistificar a história de que apenas as pessoas em situação de maior vulnerabilidade econômica é que estão sendo prejudicadas, quando, na verdade, o prejuízo é de todos, inclusive para pessoas que vieram na situação de ARI. Ou seja, grandes investidores que depositaram no território português mais de 500 mil euros ou que abriram mais de 10 postos de trabalho. São pessoas que também não estão conseguindo suas residências por falta de vagas. Então, eu gostaria de chamar essas pessoas, por favor, mandem mensagem no direct. Se você conhece alguém, faz parte de um grupo de WhatsApp, de pessoas que ficam debatendo sobre as vagas ou não, que tenha havido a liberalização dos agendamentos, isso não é suficiente. Nós precisamos dar um rosto a essas pessoas, dar um nome, ou seja, identificá-las e contar a história delas. Eu fui procurada por uma mídia de imprensa, né, para poder fazer esse chamado e a gente conseguir levantar a história de situações assim, porque vem umas estatísticas muito fajutas, vamos dizer por aí. Nós sabemos que existem 410 mil processos de regularização pendentes, mas nós não conhecemos a fundo quem são essas pessoas e como uma política migratória deficiente prejudica, inclusive, a arrecadação do Estado português. Porque existem pessoas que precisam serem vistas em termos econômicos, porque elas favorecem Portugal, seja no mercado consumidor, seja a partir do investimento, ou então pela geração de emprego. Porque mesmo que a pessoa seja aposentada no Brasil, viva de rendimentos próprios, quando ela chega em Portugal, ela não vem para ficar parada, ela vem para continuar gerando receita. E porque o Estado português não olha para essas pessoas também, não só para a população mais vulnerável, é que muitas delas desejam retornar aos seus países de origem. E nesse caso, eu não estou falando apenas de brasileiros. Eu tenho situações de italianos, suíços, ingleses, franceses, que estão na mesma, precisando de determinados documentos, por exemplo, em que eles vão na Câmara Municipal e sim colocam lá o seu cartão de residente. Mas existem outros membros da família que não fazem parte daquela nacionalidade. E para esses membros é necessário que se consiga uma autorização de residência emitida pela AIMA. Então, veja, o marido ou a esposa está regular no território, ok, mas os demais membros na família, nesse caso de dupla nacionalidade, né, em que a pessoa é brasileira e possui uma outra nacionalidade da União Europeia, não consegue se regularizar. Eu tenho muitos casos de situação do artigo 15 em que a gente está falando de cônjuge de um nacional de um estado da União Europeia que não
não consegue o agendamento. Muitos casos de pessoas que são aposentadas, muitos casos de pessoas que vêm com a RI, que é aquele do grande investidor. Então, o governo dizer que, olha, não queremos as portas abertas, também fecha as oportunidades de residência para essas pessoas que têm toda a possibilidade de fazer Portugal crescer. Então, fica o convite para que vocês mandem mensagem para nós no direct. Vai haver uma seleção desses casos mais emblemáticos para a gente dar voz a essas pessoas e divulgar. E com certeza, a partir dessa divulgação, em que essas pessoas serão vistas e lidas, o processo delas em relação à busca da residência vai ficar muito mais fácil. É isso, fica o recado para vocês. E também lembrando que toda semana a gente está abrindo uma caixa de perguntas e respostas e que no final de semana eu abro o espaço para poder responder a vocês. Então ainda é tempo, se você ainda não mandou as suas perguntas, mande que no final de semana eu vou selecionar as perguntas e vou responder, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.